Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que iniciamos o Congresso Nacional de Transição Energética e Economia Verde, realizado pelo Centro Mackenzie de Políticas de Integridade, Mackenzie Integridade. O objetivo deste evento é reunir renomados especialistas para discutirem políticas públicas que estimulam negócios de baixo carbono e cuidados urgentes para os ecossistemas socioambientais. Primeiramente, gostaríamos de registrar e agradecer a presença das autoridades que estão conosco nesta manhã, do coronel aviador, diretor do Instituto de Logística da Aeronáutica, senhor Francisco Alexandre Coimbra Reis, do chanceler do Mackenzie, o reverendo doutor Robinson Grangeiro Monteiro, do presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, doutor Milton Flávio Moura, do professor doutor Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Extensão e Cultura, que nesta manhã representa o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, do doutor José Paulo Fernandes Júnior, diretor de Educação do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da professora doutora Cássia Pimentel, secretária executiva do Mackenzie Integridade, do professor doutor Fabiano Petean, coordenador acadêmico do Mackenzie Integridade e docente da Faculdade de Direito, do diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Gianpaolo Poggio Ismânio, do palestrante de honra deste evento, o professor Francisco Rezec, ex-chanceler do Brasil, ex-ministro da Corte de Haia e advogado internacional. Dos painelistas do primeiro painel, a líder de sustentabilidade e clima da Deloitte, senhora Maria Emília Pérez. O sócio da DESBE, diretora de Fundos e Investimentos, senhor Eduardo Bastos. A gerente global de Mudanças Climáticas e Sustentabilidade da Ambev, senhora Karen Thalita Tanaka. Agradecemos também a presença das demais autoridades do Instituto Presbiteriano Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dos docentes, dos alunos, do público presente neste auditório e dos que nos acompanham pelo canal da TV Mackenzie no YouTube. O Mackenzie foi fundado por missionários presbiterianos como uma instituição confessional, cuja missão é educar e cuidar do ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Portanto, iniciamos os nossos eventos com um momento devocional de reflexão e oração a Deus, que nesta manhã será realizado pelo chanceler do Mackenzie, o reverendo doutor Robinson Grangeiro Monteiro. Bom dia a todos que estão aqui presentes e também aqueles que nos acompanham à distância. É muito bom sempre estarmos reunidos, especialmente com um tema tão relevante e importante para os dias de hoje. Gostaria de saudar o Dr. Milton Flávio Moura, diretor-presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, e, em nome dele, toda a nossa gestão do IPM. Ao professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Extensão e Cultura, que aqui representa o magnífico reitor Dr. Marco Túlio, e na pessoa dele toda a nossa docência, todo o nosso corpo docente e administrativo da UPM. Gostaria de saudar, em nome dele, todos os presentes, convidados a participarem desse congresso e, especialmente, os nossos convidados externos, na pessoa do Dr. Professor Francisco Rezec, palestrante de honra e, de fato, o único chanceler aqui presente, com C maiúsculo, né? Eu sou chanceler com C minúsculo diante da importância do Dr. Rezec, que é reconhecida por todos nós. Gostaria também de saudar o coronel aviador, diretor do Instituto de Logística da Aeronáutica, e, em nome dele, as autoridades militares que estão aqui, o senhor Francisco Alexandre Coimbra Reis, coronel aviador. E saudar a todos os presentes que aqui estão e que nos honram com a sua presença. Bernard Feltz é um biólogo e um filósofo belga, professor emérito da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e ele é pesquisador em filosofia da ecologia, em questões bioéticas e nas relações entre ciência e sociedade. Atualmente, ele é o representante da Bélgica no Comitê Intergovernamental de Bioética da Unesco. Segundo ele, a mudança climática é o grande desafio do nosso tempo, com uma interface tanto com o cotidiano de cada um de nós, como também com a ordem geopolítica mundial. E, para ele,
essa interface envolve dimensões relacionadas a complexas interações entre os seres humanos e a natureza. Segundo ele, essas questões podem ser compreendidas a partir de 4 abordagens principais. A primeira vem da filosofia de René Descartes, o cartesianismo, que considera a natureza como um conjunto de objetos disponíveis para os seres humanos. Para aquele filósofo do século XVII, os seres vivos não seriam nada além de matéria inerte, organizada de forma complexa. Somente o ser humano tem uma alma substancial, distinta do corpo, tornando-se, portanto, a única espécie de fato respeitável na natureza. O restante, para Descartes, seria simplesmente parte do mundo dos objetos à disposição da humanidade. Como é possível ver na filosofia de Descartes, não há qualquer consideração pelo meio ambiente. Ele o vê de forma utilitária e o considera um recurso infinito que os seres humanos podem se valer sem quaisquer escrúpulos. Nós podemos ver, especialmente nessa semana em São Paulo, até que ponto essas suposições cartesianas levaram à exploração descarada da natureza em todas as suas formas: agricultura, pesca, pecuária intensiva, esgotamento mineral, poluição de todos os tipos. A segunda abordagem para Feltz é a ciência da causa ecológica. Para ele, essa ciência transmite uma visão do mundo completamente diferente do cartesianismo. Começa quando, em 1937, o botânico britânico Arthur Tansley propõe o conceito de ecossistema, que revolucionaria a relação científica com a natureza. Esse conceito refere-se a todas as interações das espécies vivas entre si e de todos os organismos vivos com o ambiente físico, o solo, o ar, o clima, etc. Nesse contexto, Feltz diz que o homem redescobre-se como parte da natureza, como mais um elemento do ecossistema. E, além disso, para ele, esse ecossistema é um ambiente finito, com recursos limitados, tanto antes quanto depois da intervenção das atividades humanas. Terceira abordagem, Feltz chama de a ecologia profunda, que acredita que o cerne do problema da abordagem científica, incluído, inclusive, no aspecto ecológico, é o antropocentrismo. Segundo ele, os ecologistas profundos defendem uma filosofia da totalidade, que integra os seres humanos aos organismos vivos como um todo, sem lhes conceder qualquer status especial. O respeito pelos animais, para eles, é o mesmo respeito para com qualquer ser humano. A última compreensão dessas 4, sobre as relações entre os seres humanos e a natureza, tenta manter certo distanciamento daquilo que Feltz chama de radicalismo dos ecologistas profundos e realça a relevância da ética, da crítica à ciência ecológica. Em outras palavras, segundo ele, defende-se que a natureza e os seres humanos coexistem e se interrelacionam em um modo de viver mais respeitável. Um animal, sim, pode ser respeitado por sua dignidade intrínseca, sem ter, no entanto, o mesmo status de um ser humano. Uma espécie viva ou um ecossistema específico são respeitáveis, sim, como expressão notáveis da natureza, assim como uma obra de arte. Assim como uma obra de arte é uma realização notável da cultura humana. A dimensão estética de uma obra de arte reflete uma dimensão fundamental da realidade, que apenas o artista foi capaz de revelar. No entanto, tal relação não implica que a obra respeitada tenha o mesmo status de o artista que a fez. Em termos de relação entre a humanidade e a natureza, é possível, então, haver uma hierarquia de valores, defende Feltz. Os animais, as paisagens e determinados ecossistemas e recursos humanos, recursos da natureza, tornam-se respeitáveis de 2 maneiras. É o ser humano que decide respeitá-los e é uma forma de respeito que não se iguala ao respeito devido aos outros seres humanos. Acredito que dessas 4 abordagens,
aquela que eu encontro maior proximidade com a nossa fé cristã reformada que espousamos aqui no Mackenzie, e as suas propostas, inclusive para a interação entre a humanidade e o planeta, é esta quarta. Creio que essa proximidade daquela abordagem mencionada por Feltz e da nossa fé cristã reformada é lastreada pelo retrato que o livro de Gênesis faz do ato de criação do ser humano e dos mandatos criacionais dados por ele ao homem. Em Gênesis 1 e 2, é dito que, primeiramente, Deus criou todas as coisas de modo ordenado e progressivo, do mais simples ao mais complexo, cabendo no topo dessa taxonomia criativa a criação de Adão e Eva, que, ao contrário do que alguns imaginam, não é uma alegoria mítica, mas é o próprio fundamento da maneira como todo o Ocidente se formou há milênios, baseado na tradição judaico-cristã, que hoje é, infelizmente, repudiada e enxovalhada, mas não necessariamente sem motivo. No entanto, por ser supostamente por causa da ideia judaico-cristã de que a natureza é para ser explorada, segundo alguns, caricaturizando a nossa posição, porque Deus supostamente teria dado ao homem esse direito. Segundo, a criação do ser humano teve um aspecto diferente, que a própria narrativa do texto explica. Enquanto o ar, a água, a terra e todos os seres viventes que foram criados antes do ser humano foram criados por um ato criativo divino, que envolvia declarações divinas de chamar à existência aquilo que não havia, daí o famoso Fiat Lux, haja luz. No caso do ser humano, pela primeira vez, Deus literalmente coloca a mão no barro. E do barro, da matéria orgânica, presente em todos os seres, Deus não apenas diz que vai criar, e a sua palavra chama à existência o que não existe, mas no caso do ser humano, Deus modela esse ser humano com as próprias mãos. Em terceiro lugar, esse ser humano, ao mesmo tempo que, porque veio do barro, integra a toda a química de carbono presente em todos os seres vivos animados, distingue-se de tudo e de todos, porque recebe o sopro divino, que o torna um ser semelhante ao Criador, em sua autoconsciência e em sua transcendência. Embora seres vivos tenham ânima, e por isso são seres animados, só o ser humano tem o ânimos racional e espiritual. A esse ser humano, Deus ordena 3 mandatos criacionais que são pré-religiosos. Primeiro, o mandato espiritual, de sendo imagem de Deus, refletir o Criador diante de toda a criação, por meio de um culto devotado ao Criador, cuja liturgia é a liturgia do temor e da admiração diante da maravilha da natureza, mas principalmente da maravilha do Criador. O segundo mandato é o mandato social, de crescer e multiplicar-se, formando a família, a partir da qual também se forma a sociedade. Nós ainda somos do tempo em que chamávamos a família de célula máter, ou célula tronco da sociedade, sem a qual sociedade não existe. E o terceiro mandato, talvez o mais importante para a reflexão de hoje, é o mandato cultural, de reger a natureza, transformando-a em cultura humana, com seus conhecimentos, tecnologias e artefatos, criados pelo ser humano a partir dos elementos da natureza. Esse mandato cultural é resumido no conceito do mais puro labor humano, que é chamado de guardar e cultivar o jardim. Aquele ecossistema perfeitamente integrado, inclusive com o Criador que o fez. Esse serviço chamado cuidar e cultivar não é semelhante àquele trabalho posterior, fruto da queda. Ele tem um caráter sagrado, ele tem um caráter de plenamente realizar o ser humano, porque, de fato, não no sentido nazista da Segunda Guerra, o trabalho dignifica o homem. Esse trabalho de cuidar e guardar do jardim. As duas palavras hebraicas usadas e que traduzem esses dois verbos
e que descrevem as duas ações desse serviço feito pelo homem, acima de tudo a Deus, são as palavras ovad, que vem da raiz servir, e que aqui foi traduzida por cuidar, mas cujo significado mais preciso seria o de cultivar. Ou seja, no Éden, temos a origem da atividade agrícola. A outra palavra é chamal, que vem da raiz observar, e que aqui foi traduzida por guardar ou tomar conta de algo, mas cujo significado mais preciso seria o de preservar. Aqui temos a origem da preservação ou da sustentabilidade da atividade humana sobre a natureza. Então, a base filosófica, teológica e ética mais ancestral e profunda para o ser humano agir na atualidade com responsabilidade socioambiental e governança, tradução da nossa conhecida sigla ESG em inglês, é redescobrir o que realmente é cultivar e preservar conforme o Criador ordenou. Além de, obviamente, não ser em conformidade com alguma lógica predatória antropocêntrica cartesiana, muito menos deve ser baseada numa visão esvaziada do ser humano e redutora de sua condição a apenas um elo vivo do ecossistema, como apregou a obras da cultura pop, como Avatar, ou propõe boa parte dos ativistas pela causa da ecologia em sua filosofia da totalidade da Gaia planetária e da ânima panteísta. Sim, é preciso concordar que os seres humanos e a natureza, em toda a sua complexidade, coexistem, se interrelacionam e, mais ainda, são interdependentes, porém com status diferentes diante do Criador e das criaturas, cabendo ao ser humano, além de ser imagem de Deus, continuar cultivando e preservando a natureza. Qual é a proposta, então, que advém da nossa crença cristã reformada? Primeiramente, uma proposta de redescoberta dos motivos mais profundos para essa transição, tema do encontro em que estamos. Esses motivos não são aqueles vindos do utilitarismo, de resumir nossa causa a pensar no nosso próprio futuro e das próximas gerações como a razão que deve vetorizar o nosso cultivar com preservação, ou seja, a sustentabilidade. Isso seria o equivalente a objetificar as obras da criação divina e basear a ação humana em toda a sua ética relativista e utilitarista para com o planeta, com repercussões geopolíticas pouco admitidas pelos poderosos cínicos do planeta. Afinal de contas, é em muitos discursos ecológicos, tanto quanto em muitos discursos religiosos, que a hipocrisia mais se percebe. O país, a instituição ou as empresas subscritoras da causa ambiental nem sempre são os sujeitos das melhores práticas de sustentabilidade. Pior, se assim agíssemos de um viés ou com um viés utilitarista, seria exatamente contradizer os mandatos da criação que não são religiosos. Nós estamos no planeta por causa deles. Afinal de contas, se não houvesse o crescer e multiplicar, não teríamos nascido. E se não houvesse o preservar e o cuidar, o planeta muito teria se inviabilizado. Ao tentar contradizer, no entanto, os mandatos da criação com essa ética utilitarista baseada em filosofias ecológicas distintas da visão cristã reformada, aparentemente se caricaturiza apenas por uma de suas interfaces presentes no jardim, a de justificar a exploração ao invés da preservação ou a degradação ao invés do cultivo. Do ponto de vista ecológico, foi exatamente nisso que Adão e Eva caíram. Eles consumiram o que representava para eles a sede irrefreável pelo poder ilimitado decorrente do conhecimento infinito, que pertence apenas ao mandante da criação, que é Deus, e jamais aos mandatários. Ao comer o fruto proibido, mais do que transgredir a ordem de Deus, eles consumiram
aquilo que era proibido na natureza para que eles consumissem, enquanto todo o jardim vicejava, florescia e frutificava para o deleite, assim como nós podemos ter ainda hoje. Finalmente, propõe-se uma modelagem baseada na vida e nos ensinos daquele que a teologia paulina chama de segundo Adão, um termo que Paulo cunha em Romanos e que desfaz e refaz aquilo que o primeiro Adão errou fragorosamente. Sim, eu estou falando de Jesus, o campeão da ecologia na visão cristã reformada, pois ele foi o modelo perfeito do cultivar e do preservar, mesmo que ao preço do seu próprio sacrifício. Por óbvio, não espere encontrar nos 4 evangelhos Jesus plantando uma árvore. Mas ele faz, no Jardim das Oliveiras, de tantos momentos de retiro espiritual e ministração aos seus discípulos, um momento em que, abandonado, preso e encaminhado à morte pelos nossos pecados, ele tornou aquele lugar também como o jardim do sofrimento, o Getsemane, aquele lugar em que ele foi prensado como uma oliveira para tirar o sumo do mais puro azeite do amor pelo ser humano. E nada mais simbólico poderia haver na morte de Jesus em relação ao tema de hoje do que o fato de que ele morreu cravado num pedaço de madeira que um dia tinha sido uma árvore plantada e que agora se tornaria o lugar do seu sacrifício, de uma árvore já morta que se torna um altar para matarem Jesus. Mas também foi em um horto, um jardim, portanto, que Jesus ressuscitou. E como se isso não esgotasse o resgate do simbolismo da vida cultivada, preservada e renascida no jardim, ainda há no livro de Apocalipse, na última cena escatológica dos novos céus e nova terra, um jardim. O jardim que outrora foi descuidado e degradado pela desobediência do péssimo jardineiro Adão, do qual, infelizmente, todos nós somos herdeiros, é restaurado pela obra consumada do perfeito jardineiro Jesus. Jesus gostava de jardins, Jesus gostava de natureza. Jesus é o nosso campeão da ecologia. Assim, o livro sagrado, que começa no Gênesis com um jardim criado, porém invadido pelo pecado e pela ganância daqueles que deveriam preservá-lo e cuidá-lo, e que por isso foram dele expulsos, esse mesmo livro é encerrado no Apocalipse com um jardim, onde novamente está consignada a presença da árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Quando a natureza é preservada, ela cura. Quando ela é degradada, ela mata. Senhores, eu sei que as minhas palavras podem soar muito idealistas, muito românticas e talvez até religiosas demais para questões tão urgentes, práticas e objetivas como as da sustentabilidade e a transição energética. Mas deixe-me dizer, refletir sobre os motivos das ações e das políticas é o que garante a credibilidade do que é feito e do que é dito e do que é proposto. Senão, até os melhores propósitos da vida se perdem e se tornam jardins transformados em desertos estéreis. Que nesse painel que teremos hoje, nas palestras e nesse encontro, a reflexão sobre os motivos mais profundos para preservar e sustentar conduzam à discussão, para que ela não caia no pragmatismo nem no utilitarismo estéril, mas possa compreender os mandatos que recebemos do Criador. Que Deus nos abençoe. Amém. Gostaria de convidá-los, respeitando as crenças de cada um, no entanto, a curvar as suas cabeças e, fechando os seus olhos, pedimos a bênção de Deus sobre esse evento. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque estamos aqui vivos e com saúde, porque o Senhor nos preservou. Nós somos as meninas dos Teus olhos, tão preciosos como feitos à Tua imagem e semelhança. E por isso, quando nos reunimos aqui para debater uma questão tão urgente, tão necessária, tão relevante, ajuda-nos a lembrar que, para além dos paradigmas racionalistas, materialistas, nós cremos que o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança para cuidar e preservar esse planeta.
que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria de fazê-lo com as melhores práticas de governança, com as melhores propostas de sustentabilidade, mas sem esquecer as razões mais profundas, que não tem a ver apenas com a nossa autopreservação nem dos nossos filhos e próximas gerações, mas tem a ver com cumprir um mandato que o Senhor nos deu, porque não somos os donos do mundo, nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor criou. É assim que nós te oramos, pedindo a sabedoria, saúde e graça do Senhor sobre cada um dos que estão aqui presentes, bem como de todos aqueles que participam remotamente. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigada pelas palavras, reverendo. Convidamos para realizar a sua saudação o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, que nesta manhã representa o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Bom dia a cada pessoa aqui presente, também bom dia a todos e todas que nos acompanham pelos recursos tecnológicos. A nominata já foi feita, então entendo que não preciso repeti-la, mas faço questão de, em nome do magnífico reitor, que assim enfatizou e pediu-me que eu o fizesse, ele está fora do município de São Paulo, por isso não está aqui presente, mas transmito um abraço fraterno ao nosso querido ministro, Dr. Francisco Rezec, que muito nos honra com a sua presença, também a cada um dos dirigentes aqui da instituição, a começar pelo nosso presidente. Então, nesses dois nomes citados, Dr. Milton Flávio Moura, eu expresso, não é, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, a nossa alegria por estarmos aqui em mais um evento sediado em nossa universidade, promovido, não é pela nossa universidade, pela nossa instituição. É o Instituto Presbiteriano Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem buscado andar harmoniosamente. E, ao pensar na temática que será aqui discutida, muito rapidamente me veio à mente, talvez de uma forma equivocada, não é? Mas alguns elementos lá da teoria de jogos. Não é? Me veio à mente, particularmente, a tragédia dos comuns. Também me veio à mente o velho dilema do prisioneiro, onde a gente sabe que nessas teorias, não é, muito bem fundamentadas, eu não sou especialista nesta área, mas a busca por maximização de interesses individuais ou de pequenos grupos, invariavelmente, não leva ao melhor ou maior benefício coletivo. É isso que nos asseguram essas teorias, não é? E amparadas também em aspectos empíricos. E eu desconheci alguns dados, eu sei que a matriz energética brasileira ela já é considerada, não é, assim, não vou dizer de ponta, mas talvez seja de ponta o melhor termo a ser utilizado, não é? Insisto, eu não sou especialista nessa área, mas eu encontrei um dado que a mim me surpreendeu. Claro, eu sou ignorante em muitas coisas, né? Eu tenho repetido isso em algumas oportunidades, porque é verdade, expressa a verdade, mas num relatório, segundo o Balanço Energético de 2023 do Ministério de Minas e Energia, um dado oficial, em 2022, 47,4% da energia ofertada no Brasil veio de fontes renováveis, enquanto, evidentemente, 52,6% ainda são provenientes de fontes não renováveis. Esses números já permitem afirmar que a matriz energética brasileira é muito mais limpa que a média mundial. Então, o termo ser de ponta também se aplica, não é? Que em 2021, aí é o dado mundial, era de 15% para fontes renováveis e 85% de não renováveis. Então, se o nosso número, nosso percentual está em 47,4% e 52,6%, o contraste está posto, não é? Mas quando a gente pensa apenas na matriz elétrica, o percentual dos renováveis vai para próximo de 90%, em termos de fontes renováveis. Eu tinha recentemente ouvido uma entrevista do excelentíssimo senhor ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, onde ele já mencionava algo nesta linha, e eu fui atrás, não porque não acreditei na palavra dele, mas porque a mim muito me surpreendeu. Então, esses dados, para nós brasileiros, são dados que nos fazem muito bem. Mas, parece-nos, à luz
do que temos vivenciado, literalmente vivenciado cada um de nós, não é? Essa transformação climática, o impacto climático, falou-se agora recentemente numa média que está 2 graus, não é? Acima, caminhando para 3 graus, e todos os impactos que isso traz sobre a vida em sociedade, não é? Sobretudo populações litorâneas, mas não só, áreas tornando-se desérticas, isso diz respeito a cada um de nós. E aí, voltando à teoria de jogos e caminhando para o final da minha fala, lembrei-me, já foi citado aqui pelo nosso chanceler, o apóstolo Paulo, lembrei-me de uma das cartas que ele escreveu, há uns 2000 anos quase, não é? Ele escreveu essa carta aos cristãos em Filipos, é assim que inicia a carta dele, mas lá no capítulo 2, versos 3 e 4, a ideia é essa. Eu posso ler aqui textualmente, mas eu prefiro dizer aqui de lembrança o que ele fala nos versos 3 e 4 lá do capítulo 2. Ele diz que cada um de nós deve considerar os outros como superiores a si mesmo. E ele diz mais, ele diz que cada um de nós, nessa perspectiva, não deve levar em conta apenas os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros, nesta perspectiva. E se também nos lembrarmos do que Jesus nos ensinou, e que também já foi tão bem explanado aqui pelo nosso querido chanceler, quando ele sintetizou os mandamentos em 2, não é? E no segundo ele diz, olha, você ame ao outro como você ama a você mesmo. Não é? Esse mandado nos está posto, pelo menos aos cristãos, e que assim entendem que esta vida em sociedade há de ser melhor se caminharmos nessa perspectiva. Desejo a cada um excelente evento. Agradeço, evidentemente, a doutora Cássia e o nosso conselheiro Antônio César pela iniciativa, nosso querido presidente, que seguramente tem nos apoiado em todas as iniciativas, não me furto de repetir, porque temos que expressar também a verdade, não é? Nosso querido chanceler, muito obrigado pela sua atenção e que usufruamos de falas que haverão de muito nos ensinar e de muito contribuir para que sejamos ainda melhores em termos energéticos do que já somos. Muito obrigado. Neste momento, para realizar a sua saudação, convidamos o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. Milton Flávio Moura. Muito bom dia. Quero cumprimentar todos na pessoa do coronel aviador, diretor do Instituto de Logística da Aeronáutica, senhor Francisco Alexandre Coimbra Reis. Eu quero cumprimentá-lo dizendo que o senhor está na presença de um aviador também. Eu sou um piloto privado, aquilo que o senhor faz por profissão, para mim, é uma alegria, é um hobby, mas é uma satisfação poder tê-lo aqui conosco. Eu quero cumprimentar também o reverendo Robinson, obrigado pelas suas palavras, já lhe disse, ao pé do seu ouvido, o senhor foi muito reverendo Robinson hoje. Que Deus o abençoe, obrigado porque nos faz lembrar daquilo que Deus fez por nós e nos posiciona corretamente perante essa matriz energética. Do pó nós viemos, para o pó voltaremos. Professor Cleverson, que representa aqui o nosso magnífico reitor, o senhor que é pró-reitor de Extensão e Cultura, obrigado por suas palavras também. Professor Gianpaolo Ismânio, nosso diretor da Faculdade de Direito, o senhor está enriquecendo a nossa UPM com muitos eventos, louvamos a Deus pela vida do irmão. Quero também destacar a presença do Dr. José Paulo Fernandes, que me acompanha nos eventos, obrigado. Ele é o nosso diretor de educação do IPM. Professora Cássia, parabéns por este evento, pela iniciativa. Já estou bem no meu boletim, porque é o segundo que eu participo. O primeiro estava aqui, o segundo continua aqui. Parabenizo a senhora, a toda a sua equipe, o trabalho em conjunto com a UPM, que tem nos alegrado. Também cumprimento o Dr. Antônio César Freitas, que é o presidente do Comitê de Estratégia do Mackenzie, que não pôde estar aqui conosco. Professor Dr. Fabiano Augusto, que é o coordenador acadêmico do Mackenzie Integridade. Professor Francisco Rezec, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Ministro, obrigado pela sua presença. Seguramente existe uma expectativa grande por suas palavras.
A senhora Maria Emília Pérez, já conversamos um pouquinho. Trabalhei muito com a sua empresa na época que trabalhei na Votorantim, vários projetos. Que a senhora tenha um bom desempenho aqui, é a nossa expectativa, e que esse tema de sustentabilidade e clima seja desenvolvido aqui no ambiente do Mackenzie. Dr. Eduardo Bastos, o sócio da 10B também, uma satisfação tê-lo aqui conosco, agrônomo como eu, a senhora Karen Thalita Tanaka, quero cumprimentá-la, também panelista do nosso evento, e a doutora Solange Davi, moderadora e presidente do Conselho de Administração da Usina Santo Antônio de Energia. Cumprimento aqui também no nosso auditório o doutor Neemias, nosso conselheiro, uma satisfação tê-lo conosco. Também estou vendo o nosso diretor do CCSA, que o senhor também abençoe, os seus alunos, o pessoal da UPM, nossa superintendente de infraestrutura, nossos engenheiros. Está todo mundo preocupado em trabalhar bem esse tema, o tema de energia renovável. Eu queria fazer apenas alguns destaques deste momento, dizendo que nós, do IPM, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, temos uma preocupação muito grande, principalmente quando se volta para a questão do ensino, a questão daquilo que nós comunicamos. E nesse tema de transição de energia e economia verde, nós não estamos falando de um país que está partindo de uma energia, de uma fonte não renovável para uma posição de melhor renovável. Nós já somos, como foi reforçado aqui pela doutora Maria Emília, que nós já somos hoje o país talvez com a melhor performance em energia renovável do mundo. Então nós não estamos indo de algo ainda incipiente para algo que nos possa fazer melhores no sentido de energia renovável. Nós já somos líderes em energia renovável. Isso é uma bênção que eu gostaria de destacar. Nós estamos indo do melhor para o melhor ainda. Segundo ponto que eu queria destacar é que a energia ela tem um paralelo muito grande com aquilo que nós procuramos cultivar aqui no Mackenzie, que é a comunhão. Eu tenho procurado estudar um pouquinho mais sobre isso. O Mackenzie está interessado na melhoria da sua fonte, do seu abastecimento de energia, da sua fonte de energia, e nós estamos trabalhando a questão da fotovoltaica como um dos projetos do Mackenzie para o Mackenzie. E a hora que a gente vê a malha de distribuição de energia pelo Brasil, é algo surpreendente. É algo que nos faz pensar em colocar talvez alguma fazenda fotovoltaica no norte do Brasil e trazer essa energia para cá. Então, é uma possibilidade que nós estamos estudando e que isso nos remete à comunhão. Comunhão por quê? Porque isso nos une. Isso nos faz mais próximos uns dos outros e nos aproxima. E o terceiro ponto é que o Mackenzie ele está se dispondo a olhar para essas coisas e contribuir aqui junto com o CEMAP para que essas realidades sejam trabalhadas no meio acadêmico. Em que termos? Eu, no primeiro evento, professora Cássia, eu tive, assim, achei muito interessante o tema de energia, que normalmente a gente poderia pensar na área de engenharia, talvez na área de física, e sendo tratado aqui na área do direito. E quando eu vi o conhecimento que já estava se instalando no meio do direito aqui na UPM, eu fiquei surpreso, e vi o quanto isso pode receber das contribuições desta área para que os regulatórios, tudo aquilo que compõe a governança dessa atividade aqui no Mackenzie e também pelo governo, possa melhorar ainda mais essa posição que nós já detemos. Então, o desejo do nosso coração é que este evento seja
muito produtivo, seja uma continuidade do trabalho que está sendo feito, possa aproximar aqueles que trabalham o tema aqui no nosso país e que a gente possa usufruir ainda mais daquilo que nós já somos, uma referência mundial de produção de energia renovável. Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos que irão proferir as palestras e que seja muito relevante para o nosso país e para a nossa instituição este evento que aqui se instala. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Senhoras e senhores, encerrada a parte institucional, agradecemos a presença de nossas autoridades e iniciaremos a apresentação dos resultados dos trabalhos científicos produzidos no âmbito do Núcleo de Energia, Sustentabilidade e Regulação do Mackenzie Integridade. Para isso, convidamos a professora doutora Cássia Pimentel, pesquisadora-chefe do Núcleo de Energia, para apresentar os resultados obtidos em 2023. Bom dia a todos. Fico muito feliz de vê-los aqui. E, sem mais delongas, eu quero passar para vocês alguns resultados e apresentar também para vocês o nosso centro. É um centro muito novo ainda, muito recente. Nós estamos aqui com alguns objetivos de atuação científica e tecnológica multidisciplinar, uma abordagem diferente. Nós estamos trabalhando num nicho onde nós estamos abordando muito mais um trabalho de profundidade em temas que são novos, que são caros às políticas públicas e políticas de integridade. Nós estamos também trabalhando com o desenvolvimento de consultorias que são customizadas, cursos avançados nessa área de políticas públicas e diretrizes empresariais, trabalhando tanto para organizações públicas quanto organizações privadas e, na verdade, sendo um elo, trazendo a aproximação entre essas entidades. A nossa visão é ter realmente esse espaço onde nós podemos reunir os docentes, discentes, pesquisadores, que podem, então, aprofundar nesses temas, trazendo soluções para os desafios brasileiros, para esses problemas brasileiros. Dentro do nosso centro de pesquisa, nós temos 5 núcleos que estão sendo desenvolvidos. Um deles é esse núcleo de energia, sustentabilidade e regulação. Nesse ano, nós tivemos aí várias reuniões com a Agência Nacional do Petróleo, com a empresa de pesquisa energética, com várias organizações, com o Congresso Nacional, também congressistas, buscando, então, ajudar a fomentar a transição energética no país. Nós temos que lembrar que, pensando aqui nos números que as autoridades já disseram aqui, esse ano, o presidente da Agência Internacional de Energia nos informou que o investimento na transição energética é na ordem de 1,7 trilhão só neste ano. E nas indústrias fósseis é de 1 trilhão. Ou seja, há pouco tempo, menos de 5 anos, nós conseguimos virar essa chave. Então, nós estamos pensando aqui em desenvolvimento econômico, não só o socioambiental, não só esse cuidado do mandato cultural, mas também a prosperidade da nossa nação. Então, nós estamos realmente partindo de um bom caminho, né, de um bom patamar, mas nós temos aí um bom espaço ainda para galgar, lembrando da palavra do nosso pró-reitor, quando ele disse que nós estamos ainda com 52,5% de oportunidades para fazer essa transição. Então, pensando nisso, quero também apresentar a nossa equipe. Eu estou aqui há 9 meses no Mackenzie, oficialmente, porque mackenzista eu sou desde os 15 anos, não como aluna, né, mas como membro da Igreja Presbiteriana, então me sinto também parte daqui. Mas a nossa equipe é essa, né? Professora Maria João Rolim, a quem eu peço também uma salva de palmas, é uma sumidade na área de energia elétrica nesse país e no mundo, né? Uma grande referência.
Temos também o Weber Amaral, que não está aqui, mas é da Exalc, livre docente da Exalc, amigo de todos nós, né? A Melina Ferracini, que está aqui como bolsista no pós-doc também, o professor Max Felipe, que também está aí à frente da parte de engenharia, no Mackenzie, Ricardo Rosário, que também está fazendo um excelente elo. Ele e o Igor, que é aluno aqui da casa, estão fazendo um excelente elo com a Alesp, para que a gente também possa ter acesso às casas legislativas. A Isabela Morbach, que eu não sei se está aqui, o professor Harrison Sampaio, fazendo esse elo com o Nordeste, as universidades federais. E aqui o nosso grupo de bolsistas, estagiários, que também estão trabalhando com muito afinco todos os dias, Laura Nascimento, Heitor Afonso, Isaac Ribeiro, Gabriel Parada e Maria Helena Freitas. Então, a eles eu também quero deixar o nosso agradecimento. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Voltando. Então, o que nós tínhamos hoje de metas, que eu apresentei para vocês em maio desse ano, e que eu agora estou aqui trazendo, né, como resposta nesse curto espaço de tempo. Nós fizemos um mapeamento, prometemos esse mapeamento das políticas públicas, estrutura regulatória, stakeholders, para que nós possamos desenvolver uma nova estrutura regulatória, apresentar uma estrutura regulatória mais moderna, mais apropriada para aproveitar os ganhos, os retornos econômicos. Disponibilizar uma plataforma interativa da transição energética com Open Access. Sinergia entre sistemas da infraestrutura socioambiental e os mercados de carbono. Hoje nós temos um grande especialista aqui, né, que vai conversar com a gente sobre isso. Na nossa equipe temos o Weber Amaral e hoje estamos aqui com o Edu Bastos. Produzir um relatório comparativo e compreender esse cenário global e os gargalos do arcabouço normativo brasileiro. Tudo isso para que nós possamos oferecer para as organizações públicas e privadas essas consultorias, esses trabalhos de aprimoramento, tanto da governança corporativa como também da governança pública. Então, aqui estamos com os resultados, né? Nós vamos pedir agora para os nossos alunos distribuírem para vocês a nossa revista com os primeiros resultados das pesquisas. Nós fizemos aqui um levantamento de 11 temas que são caros. Vocês vão ver aqui, por exemplo, nós pincelamos alguma coisa sobre a parte solar, né, de energia solar, porque nós entendemos que é uma indústria que já está bem consolidada. Mas existem outros temas da transição energética que estão em desenvolvimento, estão agora com políticas, projetos de lei que estão aí no gatilho, são uma grande preocupação para a ANP. Nós estamos trabalhando quase todas as semanas em reunião com a ANP para que a gente possa buscar protocolos, guidelines e desenvolver alguma orientação para que o mercado possa investir nesses temas que são caros e que são de extrema importância, né? Representam, de fato, uma grande oportunidade econômica para o país. Então, essa é uma revista que nós estamos apresentando para vocês com um overview desses temas e nós estamos agradecendo também o apoio do Rolim Advogados, né, que nos ajudou a colocar e também a DESP, né, que responde também pela área de comunicação e que ficou dia e noite, diuturnamente, para fechar essa revista com a gente. E as estratégias também educacionais. Nós fizemos, gente, isso aqui é só para um apanhado para vocês, porque nós ficamos nos meses de agosto e setembro, 2 vezes por semana, com grandes especialistas discutindo esses temas, e aqui no nosso espaço, no Mackenzie Integridade, e nós somos muito gratos a todos esses professores. E o outro tema que nós trabalhamos é o da plataforma. Vocês podem entrar aí no QR Code. A plataforma... Obrigada, Laurinha. Não sei, o que foi isso? Pronto. Acho que vai entrar. Isso. Essa plataforma já está disponível para toda a comunidade mackenzista e, na verdade, para toda a comunidade brasileira, todos os estudiosos desse tema de transição energética. Ela está em construção, ou seja, a gente todos os dias vai poder trazer novas informações. Entra no PDI para mim, por favor, Laura. Então, para vocês, aqui, por exemplo, a parte de normativos, né? Vocês vão ver... Vocês vão entrar nesses ícones e ali vocês vão encontrar um arcabouço de informação, de
tanto legislação, estudos científicos que foram feitos, teses, os temas aqui, né, são diversos, então vocês vão poder ter em um só lugar todo esse material para que vocês possam executar os estudos. Então, agora pode voltar para mim na apresentação, Laura, porque eu já estou encerrando. Então, dito isso, nesses 9 meses nós fizemos esse trabalho, então agora nós podemos dizer que nós já estamos com os músculos mais fortes para que a gente possa avançar, fazendo então esses estudos e apresentando essas consultorias. E pode passar o próximo? E aqui, acho que sou eu, né? Aqui, pronto. Então, queria mostrar para vocês o que nós estamos pretendendo agora para 2024. Tá? Primeiramente, lembrar que a nossa base é, de fato, a confessionalidade. Aqui estão os nossos valores e tudo que a gente for erguer, tudo que a gente for erigir vai ser em cima dessa confessionalidade. Ou seja, nós estamos falando aqui de ética, nós estamos falando de justiça, justiça, inclusive, energética, né? Então, dentro do nosso núcleo. Nós estamos falando também de toda a parte do mandato cultural, que o chanceler já nos apresentou. Nós estamos falando também de paz, né, porque a gente sabe que a falta de uma transição energética justa, ela traz também grandes rebuliços, né, grandes problemas. Então, nós estamos falando de paz e nós estamos falando de prosperidade da nossa nação. Né? Então, é isso que nós queremos. Então, para esse ano, nós vamos buscar maior engajamento com a UPM. Nós estamos buscando também o desenvolvimento de cursos. Em breve, nós vamos deixar disponível para que vocês possam saber os cursos que vão ser oferecidos. A internacionalização do centro, nós já temos alguns acordos de cooperação técnica, vamos aprofundar esses acordos, e com grandes centros de energia do mundo também, então, esses estão já em fase de consolidação. Projetos em editais, então, nós estamos mais proativos em buscar recursos para a academia. Então, os empresários que estão aqui saibam que nós estamos atrás desses recursos para poder aprofundar as nossas pesquisas e também nas consultorias. Eu deixo aqui o agradecimento do Mackenzie, agradecimento também a toda a nossa direção, e principalmente na pessoa do Dr. Antônio César, que sempre tem nos apoiado e também está nos apoiando nesses planos para 2024. Que Deus assim nos ajude. Quero só fechar com vocês dizendo que hoje, exatamente nesse horário, há 1 ano atrás, eu estava entrando em cirurgia sem saber se eu ia retornar. E Deus foi tão misericordioso que hoje eu estou aqui, há 1 ano depois, sem saber, né, há 1 ano atrás, tanta coisa maravilhosa que iria acontecer na minha vida. Então, estou muito feliz e quero compartilhar com todos os amigos essa minha alegria. Ótimo dia, ótimo seminário para todos vocês. Obrigada. Obrigada, professora Cássia, pela apresentação. Senhoras e senhores, neste momento, iniciaremos o primeiro painel, que terá como tema Oportunidades para a Transição Energética. E para apresentar os palestrantes e conduzir os trabalhos desta manhã, convidamos a doutora Solange Davi, presidente do Conselho de Administração da Usina Santo Antônio. Bem, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, ouvi-los, e fico feliz também, Cássia, que você esteja conosco. E lembrar 1 ano, né, o tempo passa tão depressa, e ouvindo o reverendo Robinson, a gente verifica, né, milhares de anos, na verdade, nós temos atrás de nós, mas nós temos muitos outros milhares de anos pela frente. E acredito que estamos aqui hoje numa linha de buscar construir. E estarmos juntos é essencial. Agradeço o convite e convido quem estará aqui conosco para debater esse tema tão relevante, a Maria Emília Pérez, da Deloitte. A Maria Emília, líder de sustentabilidade e clima da Deloitte. Convido também o Eduardo Bastos, sócio da 10B, gestora de fundos de investimentos. Bom dia, Eduardo. E também a Karen Thalita Tanaka, gerente global de mudanças climáticas e sustentabilidade da Ambev.
Como vai? Então, eu sento aqui. Bem, vamos lá, então. Bem, o nosso tema, transição energética e oportunidades. É sobre isso que iremos falar e ouvir também a Maria Emília, o Eduardo e a Karen. E quando falamos de transição energética, na verdade, já começando, antes de vocês fazerem as apresentações, eu gostaria até de fazer uma provocação, no seguinte sentido: quando vocês apresentarem, obviamente, os seus temas, acredito que seja relevante que a gente considere que temos diversas transições energéticas, N transições energéticas, considerando os diversos países, as diversas realidades e os diversos desafios, como aqui no Brasil, e os números que nós temos, particularmente falando de energia elétrica, são números satisfatórios, porém devemos olhar tudo de uma forma integrada e até multidisciplinar também. Nesse sentido, eu acredito que o que nos traz aqui, e particularmente nesse primeiro painel, é entendermos o que talvez eu possa chamar de CQQ. O que é o CQQ, né? É o como nós vamos buscar a nossa transição energética, ou um mundo mais descarbonizado, ou um mundo mais sustentável para todos. Esse é o C. Vocês vão ajudar a responder, né? O que é quem pode fazer isso? E quem? Os poderes públicos, os poderes constituídos, pelas políticas públicas, pelas ações, pelas medidas, pelas estruturações que devem ser de longo prazo, justamente nessa visão de sustentabilidade também. Assim como a sociedade, como nós aqui reunidos, e parabenizo o Mackenzie por discutir isso, né, nessa linha de olhar oportunidades também, que não são só desafios, e as empresas, né, que vocês representam, a Deloitte, a Ambev, os fundos também, que são essenciais, até olhando os investimentos que são necessários, e o quê? Né? Então, CQQ, como, que e quando. E esse quando é ontem, né? Hoje, amanhã. E temos urgência nisso, até em razão do que foi divulgado, já ultrapassamos aí 2 graus acima, em termos de temperatura, acima da linha da Revolução Industrial. Então, o nosso desafio é muito grande, porém, as oportunidades também o são, e é aí que nós devemos buscar construir. Dito isso, eu passo a palavra, então, primeiro, acho que é a Maria Emília, que vai fazer a sua apresentação, depois ao Eduardo, e depois vou pedir também para a Karen fazer suas considerações. Maria Emília, por gentileza, 10 minutos. Obrigada. Para a gente ter tempo de discutir. Eu vou ficar aqui mesmo, eu acho que não tem problema não, né? Melhor. Tá ótimo. Primeiro, prazer imenso estar aqui hoje. Acho que é um debate riquíssimo, com pessoas de extrema relevância que estão realmente liderando essa discussão aqui. Vou me apresentar rapidamente, sou Maria Emília, como disseram, líder de clima e sustentabilidade. Eu tenho só 2 anos de consultoria, vim do mercado, 18 anos de mineração, né, uma indústria pesada, na qual eu liderava inovação e já liderava também a transição energética, iniciativas de... Eu já tenho que... Obrigada. De redução do footprint de carbono, olhando para a perspectiva de novas oportunidades de negócio. E aí a gente vai falar bastante disso aqui hoje. Podem colocar a apresentação? Aí, já tô... Quer que eu passe? É melhor, não? Se tiver o passador. O que você quiser. Vou ficar lá. Eu tô com ele aqui, tô com a cola na mão. Então dá. Mas para não tomar o tempo, eu vou começar falando aqui que eu estou com a colinha. Aí, ó.
Isso. Pode deixar que agora eu passo aqui. Aqui, eu gosto muito desse slide, porque a gente fala que foram definidas 9 boundaries, 9 barreiras, as quais a gente não poderia infringir. Né? Uma vez que a gente infringisse essas barreiras, nos mostrava que, efetivamente, nós estaríamos num caos climático. Né? Então, em 2009, nós cruzamos 3 dessas barreiras. Em 2015, 4. Em 2023, nós cruzamos 6 dessas barreiras. Né? Vou falar de uma delas, por exemplo, que a gente ainda não cruzou, que é a acidificação dos oceanos. Né? Então, só para a gente ver como, efetivamente, eu falo que nós temos, né, presidente, a gente falou isso, nós estamos sentindo na pele, nos últimos meses, dias ainda mais, mas a gente tem números que também provam isso, e a gente precisa, esse letramento, essas discussões, esses debates são de extrema relevância, para que a gente efetivamente possa entender o que está acontecendo. Outro dado, né, que também acho que vem muito de encontro com as nossas discussões hoje em termos de oportunidade, a gente vê um movimento global em busca de investimento e de políticas públicas para incentivar tanto o investimento daquelas regiões, para incentivar a descarbonização daquelas nações. A gente tem as iniciativas da própria União Europeia, que é o Green Deal, a gente tem o IRA, que é o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, e a gente tem na China também algumas iniciativas, e a gente precisa também que o Brasil tenha essas iniciativas, até porque nós vamos sofrer, né, consequências dessas regulamentações e dessas políticas públicas dos países. Quem não conhece, acessem, gente. Olha, é fácil de você acessar. Se você botar European Green Deal, vocês vão achar. Se vocês botarem o Inflation Reduction Act dos Estados Unidos também. Acho que vale a pena, até porque a gente precisa trazer essa conscientização e trazer repertório para as nossas discussões também. Aqui é um outro gráfico que eu gosto muito. Né? 2 pontos, que eles podem ser contraditórios, mas... para ver. Tá, então vou aproveitar e vou para lá. Não, pode deixar. Quando precisar, eu acelero. Aqui, pronto. Então, esse slide, eu gosto muito dele. Ele mostra um desafio, né, do declínio da industrialização no país nos últimos anos, mas eu gosto de olhar sobre a perspectiva da oportunidade também. Né? Então, ele mostra o quê? O que ele quer mostrar? Que o Brasil, o gráfico ele mostra que o Brasil ele vem perdendo complexidade econômica, e isso está atrelado à desindustrialização. Mas, no outro lado, a gente traz, aqui na base, eu gosto de trazer as oportunidades que nós temos. Nós somos os maiores exportadores de commodities, a gente tem discutido isso muito. Milho, carne, frango, minério, soja, né? O milho. Né? Então, como que hoje a gente precisa se movimentar em termos de uma economia de baixo carbono para uma economia de baixo carbono, lembrando que a gente tem oportunidade nesse sentido. Né? Mas a gente exporta essas commodities, mas, ao mesmo tempo, nós não somos os maiores exportadores, por exemplo, de bioeconomia, de bioenergia. Né? Então, nós estamos efetivamente utilizando as grandes potências brasileiras, as grandes armas brasileiras da economia, né, da biodiversidade, em função do nosso crescimento econômico e da volta da nossa industrialização, sem impactar, né, a nossa emissão também, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a nossa grande oportunidade é de nos tornarmos um país de exportador de produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, os biocombustíveis. Né? Como, por exemplo, a gente pode falar do hidrogênio verde, que a gente tem escutado tanto falar, mas, efetivamente, esse potencial Brasil vai se concretizar. Então, tudo isso vai de encontro com o que a gente tem discutido aqui, que a gente vai discutir. Políticas públicas, elas são essenciais, dentre outros fatores, né, para que o Brasil avance nesse sentido. Aqui, um outro gráfico que eu acho muito importante e relevante para a gente trazer conscientização. Né? No mundo, quando a gente olha a emissão do mundo inteiro, cerca de 36% do mundo, a emissão ela vem do uso do solo.
né, do desmatamento, da agricultura, da agropecuária, versus 64% de industrialização, né, da energia, de indústrias, que a gente fala muito das indústrias que a gente chama hard to abate, de difícil abatimento. Então, a emissão, né, é composta mundialmente de 36% de uso de solo e 64% de industrialização, vamos dizer assim, mas de energia e indústrias de forma geral. No Brasil, isso é invertido. 73% é em função do uso do solo e 27% em função de industrialização, das indústrias de maneira geral. Isso vocês podem ver que tem uma conexão com o gráfico anterior que mostra a desindustrialização do Brasil, né? Mas a gente tem, nesse gráfico, uma grande oportunidade de se tornar o primeiro país carbono neutro do mundo. Porque a gente atuar ali no desmatamento, no uso do solo, né, no uso do alavancar a agricultura como uma potência econômica brasileira, mas com baixa emissão de carbono, esse é o nosso futuro. É para aí que a gente precisa caminhar. Pelo menos é nisso que eu fortemente acredito. Eu quis trazer também um highlight do que aconteceu, não sei se vocês acompanharam, mas em setembro, outubro, a gente teve grandes debates lá nos Estados Unidos, na ONU, chama Climate Week, onde os grandes líderes globais eles se juntam para discutir sobre mudanças climáticas. E eu trouxe alguns pontos muito relevantes. A gente teve uma comitiva brasileira muito bacana, com debates riquíssimos. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente. Eu trouxe uma frase da Amy Webb, não sei quem conhece a Amy Webb, ela é uma grande futurista, quem não conhece vale a pena. Ela foi extremamente criticada pelos brasileiros, porque ela nos cutucou fortemente, mas ela falou: vivemos numa época de muito imediatismo. É uma visão muito influenciada pelo Jack Welch, né? E ela até brinca, o Jack Welch ele influenciou tanto os brasileiros que até das cinzas ele continua influenciando a visão imediatista, né? A mudança climática ela não pode ter uma visão imediatista, a gente precisa olhar para o longo prazo, né? Isso acaba que nos bloqueia de grandes investimentos que são relevantes para essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, focado, né, e conectado a isso, a gente tem uma dificuldade imensa de ter uma visão de longo prazo, principalmente em metas corporativas. Esse é um dos grandes. A professora Maria, a gente estava falando há pouco, né? Qual a grande dificuldade? Essa é uma das grandes dificuldades. Metas olhando para o curtíssimo prazo, ninguém quer impactar na sua produtividade ou na sua receita do ano em prol de testes, por exemplo, de tecnologias, né, pensando em descarbonização. A gente tem evoluído nisso, mas ainda é um grande problema. Isso foi o que o Peter Senge falou para a gente. Eu adorei a fala da Luísa Trajano, até porque, pessoalmente, eu tenho essa característica, eu gosto de testar as coisas, né? Mas ela falou, a gente no Brasil é muito ordem e progresso, a gente às vezes discute a ordem, vamos para o progresso, depois a gente coloca a ordem, vamos testar, e é isso que a mudança climática precisa hoje, a gente precisa partir para o teste. Está acabando, né? 5 minutinhos. Outro ponto é diversidade, né? A gente fala muito sobre diversidade e temos que falar, mas eu gosto de trazer números. O C-Level ele fala com números. Quando a gente fala com a empresa, esse é um ponto que eu acho que a gente tem evoluído e precisa evoluir ainda mais na jornada de ESG. Precisamos trazer números. Não vamos conseguir avançar como a gente deveria e deve avançar se a gente não começar a colocar número nessa pauta. Na diversidade, a Rachel Maia ela trouxe o número de aumento de 35% na rentabilidade das empresas, se você trouxer diversidade. E aí um outro número que eu achei muito interessante são os boards brasileiros, eles são compostos, em média, por 19% de mulheres. E isso hoje não é mais uma questão só de diversidade, né? É legal ter mulher, é legal ter negro, não é essa a questão. Ele está relacionado a risco corporativo, ele está relacionado a compliance, porque na hora que você traz perspectivas diversas, a sua visão de risco ela muda também, né? Então, eu passando duas coisas não dá certo, né, gente? Aqui, uma outra fala, e a partir de agora eu vou ser super rápida, mas que eu não quero deixar de trazer. O presidente da COSAN, Luiz Henrique, deu uma grande palestra para a gente. Ele fala: a agricultura brasileira era o celeiro do mundo. Hoje a gente entrega soja e milho na Ásia, gente, com o menor custo, e a menor custo logístico, a menor pegada de carbono. Nós não estamos inovando? Estamos. Só que a gente precisa fazer
muito mais. Nós temos alguns exemplos e a gente precisa potencializar isso. Somos a matriz energética, né, presidente, como nós falamos, mais limpa do mundo. Somos os mais potentes em termos de mineração, óleo e gás, setores que são essenciais para a transição energética. E eu não estou nem falando dos minerais críticos de maneira geral. Se a gente tiver um debate sobre minerais críticos no cenário brasileiro, no potencial brasileiro, a gente pode aprofundar ainda mais em termos de potencial. A economia de carbono, a gente pode gerar o maior crédito de carbono do mundo, né? A gente também vai conversar hoje sobre isso. E essa última frase, para mim, ela tem sido a frase que eu mais uso desde então, né? A gente já passou pela Revolução Industrial no Oriente Médio, pela Revolução do Petróleo, né? Revolução do óleo. A gente já passou pela Revolução Industrial, no Oriente Médio a gente já passou pela Revolução do Petróleo, e agora o Brasil ele tem uma oportunidade de liderar a Revolução Climática exatamente pelo seu potencial de biodiversidade, de bioenergia, e a gente não pode deixar isso passar de novo. Ainda sobre a perspectiva de oportunidade, eu adoro esse slide fui eu que fiz, ele é um rascunhão, né? Não pedi ainda para nenhum das gerações anteriores dar um tapa no slide, né, que a gente fala, porque aí eles melhoram a beça. Mas a gente pensar o seguinte, todas essas oportunidades elas vão passar por estratégia, oportunidade, finanças, reportes e monitoramento e fiscalização. Na sustentabilidade, eu falo muito que a gente começou lá sobre reporte, monitoramento e fiscalização, né? A gente começou pelo fim. Então, acho que as discussões agora elas começaram na parte mais estratégica. E aí as oportunidades vão vir muito na estratégia da transformação de cadeia de valores, né? E aí a gente vai trabalhar muito. Nos próximos anos, as discussões precisam ser em torno de pesquisa e desenvolvimento, como a gente vai acelerar a pesquisa e desenvolvimento e como a universidade tem um papel extremamente relevante de reter os nossos pesquisadores no Brasil. Acho que vocês conhecem, sabem muito mais do que eu estou falando, da dificuldade que é do que eu posso trazer. A gente vai falar de escala de tecnologias e acelerar essa escala de tecnologia. A gente vai trabalhar, por exemplo, com gestão da mudança. As pessoas precisam adotar, as empresas precisam acelerar na adoção de novas tecnologias. Isso vai permear, por exemplo, em novos produtos e novos negócios. Então, a gente precisa olhar para novos produtos e novos negócios. Quem não viu o vídeo da Apple, do board da Mãe Natureza, todos já viram? Quem não viu tem que ver. Porque ele fala muito sobre isso, né? No final, ela pergunta do Apple Watch, lá, que é o carbono zero, né? Ela pergunta, tá, mas e os outros produtos? Então, muitas empresas chegam para mim e falam assim, Maria Emília, eu queria desenhar um produto verde. Eu falei, ótimo, mas assim, você já pensou em como tornar todos os seus produtos limpos? Porque é para aí que a gente tem que ir. Então, a gente está perdendo uma oportunidade. Na hora que essas empresas que ainda não acordarem, pode ser muito tarde, né? Porque elas não vão sobreviver no mundo que a gente está discutindo só energia limpa. Estou encerrando, faltam só 2 slides. Esse daqui eu gosto de trazer que a gente tem, né, as grandes oportunidades, os grandes assets, são brasileiros. Quando você fala de transição energética, a gente tem, né, a matriz energética mais limpa, a gente tem aqui o número de 75% de energia renovável, de maneira geral. A gente tem, né, como eu disse, as florestas, a maior riqueza de bioeconomia do mundo, né? O nosso grande desafio é a infraestrutura da Amazônia, os investimentos ali, e aí como que os países olham para o Brasil sobre a perspectiva de investimento, principalmente em função da instabilidade política brasileira. A gente tem 80 milhões de hectares degradados de áreas pasteurizadas, e a gente pode recuperar isso, e como recuperar, como acelerar essa recuperação. A gente tem o maior, né, negócio e conhecimento de bioenergia e agronegócio, e a gente tem o recurso, né, os metais básicos e minério de menor custo do mundo, né? Então, como que e são essenciais para a transição energética. Então, é isso aqui, essa é a oportunidade, e como que a gente gera negócio a partir daí. Tá? E aí, só para encerrar, né, a gente está à beira de uma reconfiguração da economia mundial, e da economia brasileira não pode ser diferente, mas essa mudança ela precisa acontecer rápido, né? A gente não tem mais tempo de esperar para que isso aconteça, né? E aí, só para encerrar também, eu acredito muito no poder do ecossistema, no poder da colaboração. A gente fala o setor público, o privado e a sociedade, ele não vai conseguir resolver esse problema se a gente trabalhar de forma isolada. Então, todo o trabalho, todo o sucesso, ele vai vir da conexão dessas 3 pontas. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Maria Emília, pela ótima apresentação. E o seu slide está maravilhoso. Depois eu vou querer copiar.
Eu convido o Eduardo, por gentileza, para fazer a apresentação. Eduardo, acredito que vamos ficar aí também para poder vê-lo melhor. Eu vou tomar a liberdade de falar aqui do púlpito, eu acho que é melhor. Eu balanço a mão bastante, então uma mão a menos aqui ocupada vai ser bem melhor. Quero agradecer imensamente. Que bom, Cássia, que a gente resolveu brigar com aquilo que a gente tinha. Que bom que Deus atendeu, que bom que a gente está aqui. Fico feliz demais, né, da gente ter passado por esse perrengue aí junto e que a gente está aqui. Obrigado mesmo. Você sabe disso. Prometi que não ia falar, que eu sabia que eu ia emocionar, mas, enfim, tivemos um problema semelhante e passamos por isso. Bom, o meu recorte aqui, eu vou falar bastante de agricultura. E eu confesso a vocês que eu sou de 1974, sou de um ano, de uma geração que teve a oportunidade de ver o Brasil se tornar uma potência alimentar. A gente importava alimento na década de 80, uma boa parte da década de 90. Maçã era uma coisa que tinha no final do ano, era chique, né? Assim, né? Tinha muita coisa. Eu ainda vi minha avó matar frango em casa, né? Assim, não era tão comum, né, ter frango. Lembro os primeiros, né, quando começou leite de caixinha, muito mais pela inflação do que pela modernidade, mas uma série de avanços, né, que a gente conseguiu. Ao longo do tempo, o mundo foi preocupando mais com o clima. E o Brasil automaticamente se tornou uma potência climática, né? Pela regulação que ajuda a fazer, pelo tamanho da Amazônia, pela biodiversidade que a gente tem no nosso país. Mas eu confesso a vocês, eu não imaginava, na minha geração, ver o Brasil como uma potência energética. E a gente está vendo essa transformação. Isso é muito legal, isso é muito importante. Acho que nessas três, né, a gente consegue endereçar vários dos grandes problemas do mundo, né? Quando a gente que viaja muito acaba ouvindo isso muito de quem está lá fora, né? Olha, por favor, né? Muita gente não espera da gente fazer uma grande revolução, por exemplo, tecnológica. Mas as pessoas lá fora esperam do Brasil, olha, vocês têm que ajudar a alimentar mais gente, vocês têm que ajudar a dar segurança climática e segurança energética. Então, nesses três, segurança alimentar, climática e energética, definitivamente a gente tem um papel importantíssimo a fazer. Eu, aqui, acho que já foi comentado, eu sou engenheiro agrônomo de formação, formei lá em Piracicaba já faz algum tempinho, trabalhei muito tempo nos setores de agro, de química. Hoje eu sou conselheiro da Associação Brasileira do Agronegócio, fui do GTPS, acabei de sair mês passado, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, que eu sou cofundador do COSAG, que é o Conselho de Agronegócio da Fiesp. E hoje eu estou como sócio e fundador da 10B, que é um fundo de investimentos que, entre outras empresas, tem a Agrivale, que é uma empresa de bioinsumos, que você comentou aqui, obrigado, né? E que realmente tem avançado bastante nessa área também de produção. Se a gente conseguisse sumarizar aqui, acho que muito da minha fala tem a ver com esse slide aqui, que a gente é hoje o quarto maior produtor do mundo em alimentos, em toneladas, o terceiro maior exportador do mundo e o primeiro do mundo em água e biodiversidade. A gente tem a terceira maior floresta do mundo, tem mais floresta na Rússia do que o território brasileiro inteiro, né? Tem quase 9 milhões de quilômetros quadrados de floresta na Rússia, o Brasil tem 8 milhões e meio, então a gente não tem a maior floresta do mundo, o Canadá tem a segunda, a gente tem a terceira, mas definitivamente a gente é o país mais biodiverso que tem. As previsões, elas falam que a gente chega entre 9,7 e 10 bilhões de habitantes, elas mudam, né? Todo ano a ONU atualiza isso, a última atualização fala que em 2050 a gente chega a 9,7, esse é o pico teórico que a própria ONU diz, e aí a partir daí a gente volta a cair. Ainda assim, nós estamos falando de cerca de 8 hoje, né? Então tem aí uma população enorme, né? Crescendo, boa parte dela em países em desenvolvimento, uma rápida urbanização, o que significa, particularmente para quem é do agro, né, cada vez menos agricultores para alimentar cada vez mais pessoas na cidade. Um aumento de renda, apesar de muitas vezes, né, a gente ter uma visão mais pessimista, mas, na verdade, a gente tem um aumento de renda no mundo e isso tem um impacto direto, por exemplo, em mudança de consumo. Quanto mais dinheiro no bolso, mais proteína,
percentualmente mais proteína e menos carboidrato. Isso é fácil de ver, no mundo inteiro aconteceu isso. No Brasil também, né, do Plano Real para cá, a gente vê claramente isso, né, o brasileiro comendo relativamente menos arroz, menos mandioca, comendo relativamente mais carne, particularmente carne de frango, mas sempre sobra um dinheiro no bolso, você vai para a carne vermelha, também assim no mundo inteiro. Tá? De acordo com a FAO, uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, a projeção de alimentos, a gente precisa crescer em 60% essa demanda. Num território que, em alguns países, como no caso do Brasil, ele também é ocupado para a produção, para a energia. Né? Então, aí vem esse nexo super importante de alimento e energia, e, obviamente, com o clima impactando diretamente. A demanda de cereais, seja para alimentação humana ou animal, ela precisa chegar a 3 bilhões de toneladas contra aproximadamente 2,1 bilhões atuais. O Brasil deve ter a maior safra da história esse ano, a gente deve colher alguma coisa em torno de 250 milhões. Tá? Só para dar uma dimensão aqui, a gente é o quarto do mundo em produção. Tá? 250, a gente precisa crescer 900. Ok? Só para a gente entender aí o tamanho do desafio. Se a gente fizer só um recorte de carne bovina, 200 milhões de toneladas. O Brasil é o maior produtor e exportador do mundo, a gente exporta 3. A gente precisa de 200. Tá? Só para dar alguns números, a gente deve passar os Estados Unidos como maior, como o segundo maior exportador do mundo em volume, e a gente tem que considerar, né, uma oportunidade incrível que a gente tem nos próximos anos. O ano que vem a gente tem G20 aqui no Brasil, e no outro ano a gente tem a COP, que é a Conferência do Clima, que começa daqui 2 semanas em Dubai. A próxima, né, infelizmente o ano que vem não deve ter COP, na próxima já vai ser em Belém. Então isso dá uma responsabilidade enorme para o Brasil, para a gente não só receber bem aqui as pessoas, mas o que a gente vai contar para o mundo em termos de clima. E aí, uma coisa bem interessante que tem avançado bastante é a parte de carbono, além da compensação. Né? Quando muita gente voltou, né, eu falo carbono é um novo velho tema, né, para quem trabalha há muito tempo com isso, trabalha mais de 20 anos com isso. Era modinha, carbono, que lindo, né? Então nós vamos produzir excedente de carbono e vender para o mundo inteiro. Hoje já tem muita empresa falando, opa, acho que eu vou produzir e vou ficar com esse carbono para mim, dentro da minha própria cadeia de fornecimento, e isso é inset, né? O uso interno, offset é você produzir, aí você compensa fora de casa. Tem uma discussão de litigância climática que está crescendo cada vez mais. Então, para aqueles que estão na área do direito, né, a gente está vendo isso crescendo cada vez mais. Então, pessoas se mobilizando, empresas se mobilizando contra empresas que são entendidas como ruins ou grandes emissoras. E isso está cada vez ficando um termo mais sério. E o último ponto ali, o financiamento. É importante a gente lembrar. Tem mais dinheiro para descarbonizar do que o carbono em si. 1 hectare de soja, você precisa de $3.000 para fazer 1 hectare de soja regenerativa para capturar carbono. Você vai fazer 1 tonelada, que hoje vale $20. Então, não precisa nem ser muito especialista para saber, $3.000 é mais que $20. Né? Então, existe um interesse muito grande de recurso. Meu tempo está super curto. Eu vou direto já até para o final, mas aqui eu faço só essa reflexão e agradeço demais a abertura, porque dá um senso de humanidade para o desafio que a gente tem à frente. Não é só dizer, tá bom, o que nós vamos fazer aqui? Em 21 a gente tinha 7,8 bilhões de pessoas, o ano passado a gente fechou com 8 bilhões, a gente ainda tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, a gente tem 1 bilhão de obesos. Boa parte desses obesos é alimentação incorreta. Né? Então, sim, o que a gente quer para 2050? Tenho certeza, como humanos, né, e cristãos, a maioria, o que a gente quer? Ninguém com fome. Eu não quero ninguém passando fome no mundo. Mas como que a gente vai fazer isso? E como que a gente vai endereçar a fome junto com energia, junto com saneamento e vários outros temas? A agricultura, sem sombra de dúvida, impacta nos 17 ODS aqui da ONU, mas essa foto aqui, né, que mostra o hambúrguer ali de arroz, né, indo para um hambúrguer cada vez mais carne. Eu já falei desses 200 milhões de toneladas, que dá mais ou menos os 200% comparado do que a gente tem hoje.
e esse também pesa um grande desafio aqui para nós. A Maria Emília comentou já esse número, eu só queria fazer um recorte específico, olhando o futuro, um lado positivo aqui, que é o Plano Governamental de Redução de Carbono, que chama ABC+, ele tem uma meta de capturar 1 giga. Todo setor tem as suas siglas, né? 1 giga, 1 bilhão de toneladas aqui. O Brasil emite cerca de 600 milhões na agricultura. Então, a gente conseguiria compensar 100% das emissões e ainda gerar 400 milhões excedentes para isso. Só que aí, quanto que a gente vai precisar de recurso para isso? E aí eu já prometo, vou terminar. Esse dado aqui do WRI, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse estudo. Esse estudo é muito bom. E ele fala que nós vamos precisar, no Brasil, isso aqui é Brasil, 5,9 trilhões de reais para fazer essa transição. Trilhões. Para muita gente pode apavorar e falar, meu Deus, não tem espaço fiscal para fazer isso daqui, né? Tem muito mais que isso no mundo sendo investido. A gente olhou aqui, só em fóssil tem $1 trilhão, que dá mais ou menos 5 trilhões de reais. Infelizmente, só a gente não vê ainda todo esse fluxo chegando, né? A gente tem um plano agrícola que deve, para o próximo ano, agora, deve sair na faixa de 280, 290 bilhões de reais. A gente vê só a agricultura ali com uma necessidade ali da referência, né, de 630, deveria ir para 756 bilhões. Mas, esse é o meu último slide aqui, nós temos um plano, finalmente. Uma coisa que eu sempre, como a BAG, tem uns 15 anos já que eu viajo todo ano. A gente faz uma palestra no Parlamento Europeu. Eu fiz terça passada, eu estava lá no Parlamento, tirei um fotinho lá, né? Eu mandei lá, eu vi você. Depois a gente roda o mundo inteiro fazendo isso. Estava lá em Nova York também. E muito do que os investidores pedem, e hoje eu estou num fundo de investimento, assim, gente, tem dinheiro no mundo. O commodity mais abundante no planeta Terra chama dinheiro. Gente, não está no meu bolso, né? Mas como é que dinheiro flui? É fácil também entender, qualquer um aqui, vocês vão pedir dinheiro. Vocês pedem num banco que vocês têm conta ou que vocês não têm conta? Imagino que vocês pedem no que você tem conta. Por quê? Porque dinheiro flui com confiança. Dinheiro precisa de confiança. E muito do que muitos investidores pedem é, poxa, a gente tem recurso para fazer isso, né? Só no Glasgow Alliance, né, que saiu na COP26 em Glasgow, a gente tem 100 trilhões de dólares para investir nessa transição. O PIB do planeta Terra é de cerca de 140, tá? Só para dar uma dimensão aqui do tamanho, né, dos investidores. Mas você fala, pô, me dá um plano sólido, com volume, com número, com recurso que vocês precisam. A gente tem, hoje, o número que eu mais gosto é do LAPIG, que é da Universidade lá de Goiás, sobre pastagens degradados. A gente tem uma área territorial, aproximadamente de 850 milhões de hectares, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A gente só converte aqui como engenheiro agrônomo, né? A tendência nossa é põe hectare. Cerca de 160 milhões de pastagem, e a gente tem pelo menos 100 milhões degradados de alguma maneira. O plano nosso é pegar 40 milhões de hectares, nosso do Brasil, tá? Do Estado brasileiro, 40 milhões para recuperar, 30 milhões em grãos, a 4 mil o hectare, são 3 mil de investimento, mas tem $1.000 aqui para rodar, 120 bilhões e 10 milhões de hectares de pastagem ou sistemas agroflorestais. Então, o que a gente está lá fora rodando agora, pedindo 150 bilhões, não é doação, não é bondade, isso aqui é empréstimo para fazer essa transformação. O que a gente quer no final do dia, e eu agradeço aqui já, é alimentar 20% do mundo. Hoje a gente alimenta 10%, os números da Embrapa, o trabalho publicado pelo professor Elísio Contini, recém-publicado, mês passado, atualizado. Então, a gente alimenta cerca de 800 milhões de pessoas das 8 bi que tem no mundo. A gente quer dobrar. E a gente quer ajudar a descarbonizar 20% do mundo desses offsets, daqueles 5 GB que o mundo deve comprar, a gente tem capacidade de produzir pelo menos 20% da alimentação, 20% da descarbonização, e com isso a gente se torna um ator cada vez mais relevante no mundo para ajudar esse mundo que tanto precisa e esse Brasil que tanto merece. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo.
Convido, então, Maria Emília e Karen para compor aqui conosco. E já convido a Karen a apresentar os seus comentários. Por favor, Karen. Está funcionando? Tudo bem? Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Doutora Cássia, minha colega aí de ramo, né, da energia. Foi muito legal ver os resultados do ano, parabéns. Eu fico pessoalmente feliz de ver essa integração entre academia e setor privado. Acredito que a academia tem muito a trazer com rigor acadêmico, com esse trabalho multidisciplinar com jovens e discentes, e com o setor privado, com a nossa celeridade, com a nossa execução e a maneira de, como bem colocaram aqui, como você faz um estudo de 5 anos ficar em um slide para um alto executivo. Então, essa interação para mim é muito bem-vinda. Eu sou um exemplo de que isso funciona. Então, eu tenho mestrado, doutorado e estou na Ambev. Então, estamos lá trabalhando para fazer a cerveja cada vez mais sustentável. E é o papel de todos os setores, né? Muito bem trazido aí pelo Edu, meu colega de muitos anos, grande fomentador do mercado regulado de carbono no Brasil. Agradeço muito, ele apoiou muito o trabalho que a gente fazia antes e agora está virando PL, vai sair. Bom, muito prazer, sou a Karen, eu sou a gerente para mudanças climáticas da Ambev e estamos atuando aí para descarbonizar o que a gente chama do campo ao copo. Então, toda a cadeia da Ambev, que começa desde a compra dos nossos insumos agrícolas, a transporte de carga, a chegar nas nossas fábricas refrigeranteiras e descarbonizar a produção. Saindo de lá, toda a logística, que a Ambev tem uma logística para atender 1 milhão de pontos de venda diretos. Então, saindo de lá, os caminhõezinhos, cada vez mais elétricos, até chegar nas geladeiras. Então, quando vocês veem aquela geladeira do Guaraná, da Brahma, no bar, vocês vão lembrar de nós, porque eu contabilizo a emissão de todas elas. E quando você compra a sua cerveja, o seu Guaraná não gelado, eu também calculo a emissão na sua casa. Então, esse tipo de exatidão na contabilização é muito importante. Maria Emília trouxe isso muito bem, que a gente passou aí a gente fazia muito reporte e focava muito nisso, como buscava, né, o anterior ao reporte para poder ter o reporte, e não, o importante é a execução interna. Então, a gente está aí trabalhando cada vez mais, trazendo mais detalhamento, mais aprofundamento no nosso cálculo de emissões. Recebemos aí recentemente o maior selo, a maior aprovação que existe hoje, que é a Metas Baseadas na Ciência, o Science Based Target Initiative. Foram 2 anos de validação com experts sobre a nossa meta de redução de carbono. Então, do lado nosso, nós também somos consumidores, então, uma mensagem como ativista climática e gerente, né, de sustentabilidade, vamos sempre perguntar mais. Será que o que a empresa, o que o governo, o que todo mundo está fazendo é suficiente? O que mais falta? Quais são os riscos? Quais oportunidades? E é assim que a gente opera. Então, a Ambev, aí, a gente está atuando em escopos 1, 2 e 3, vou dar um pouco da nossa dimensão, né? Ambev, a gente tem aí mais de 16 países, a gente também controla Canadá, América Central, não sei se vocês sabiam, Bolívia para baixo também, é tudo nosso, e a gente está falando aí de 5 milhões de toneladas de CO2. 5 milhões de toneladas é muita coisa. Mas, se eu comparar ela com o setor produtivo do Brasil, eu sou responsável por menos de 1%. Mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Quando a gente, acho que foi você, né, que trouxe, né, Maria Emília? O nosso perfil de emissões no Brasil é muito diferente. Então, o nosso setor industrial, ele é um pouco mais sustentável, porque a gente tem uma matriz limpa, né? O professor trouxe muito bem, lembrando aí a comparação entre Brasil e o resto do mundo. Nós estamos aí de longe na frente da maior parte do mundo em termos energéticos sustentáveis. A Ambev aí no escopo 1 e 2, né? O escopo 1 é tudo aquilo que é combustão, gente. Então, tem calor na fábrica, tem o caminhãozinho próprio, tem o carro lá, tudo que é combustão é escopo 1. Isso representa, para mim, 8% das minhas emissões. E aí eu tenho escopo 2, que é a eletricidade. Eletricidade que eu compro da Enel ou que eu compro do Mercado Livre. Isso daí, no caso da Ambev,
era 3%, mas agora é 0%. Ambev, 100% dos nossos produtos, desde 2021, são feitos com eletricidade renovável. Zeramos escopo 2. E isso é muito fácil de fazer. Temos uma série de modelos de negócio para implementar, e eu estou falando de 60 fábricas. Quando a gente desce lá no dia a dia na execução, aí não é tão fácil. Mas aí a gente usa a criatividade dos times, o brasileiro sabe cooperar como ninguém, o brasileiro gosta de se juntar, e a gente tem ideias incríveis de modelos de negócios inovadores com os nossos parceiros. Então, saí da minha fábrica, são mais de 60 fábricas operando 100% com eletricidade renovável. Agora eu estou pensando, cheguei ano passado no centro de distribuição, são 100 centros de distribuição no Brasil. Todos também, 100% eletricidade renovável. E aí, o que mais a gente pode fazer? Então, a gente tem uma frente aí, né, um valor que a gente chama de prosperidade compartilhada, em que a gente quer trazer o ecossistema. Porque a Ambev, sozinha, ela é pequena, talvez. Mas o que ela pode apoiar, os pontos de venda, os fornecedores, os consumidores, isso pode ter um impacto muito maior. Então, o que a gente está fazendo? Esse ano, a gente vai chegar a 6 mil bares e restaurantes com energia renovável, graças a uma parceria que a Ambev fez com fornecedores de eletricidade renovável. Então, o bar e restaurante que topa entrar nessa com a gente, ele faz o seguinte, olha, dentro do nosso app, que é onde ele pede bebida, então ele vai, vou pedir mais 10 caixas de original, 10 caixas de Spaten. Lá ele tem um botãozinho que fala, eu também quero receber eletricidade renovável, Ambev. Então, tá bom, dependendo do estado em que você estiver, porque eu ainda não consigo fazer isso 100% dos estados brasileiros, mas nós vamos chegar lá, tem muita gente com essa meta, inclusive nosso CEO, a gente vai chegar lá. Então, a gente conecta ele com os nossos parceiros, uma delas é a Lemon, é uma startup que foi acelerada num programa de aceleração da Ambev. Hoje a gente virou sócio da Lemon. E então a gente pega o nome desse bar, desse restaurante, o cara vai lá, ele fala, eu quero, então tá bom, a Lemon vai lá, faz só uma instalação de um medidor e ele não tem nenhuma instalação do lado dele, porque são fazendas solares fotovoltaicas que estão longe, ele não tem que fazer nada, ele vai receber a conta zerada da distribuidora e vai pagar menos do que ele paga hoje, porque, infelizmente, somente o lado ambiental não me garante que esse cara entre, e isso é uma prova de que sustentabilidade se paga. Ela é mais barata, ela é mais eficiente. E eu estou zerando as emissões de todas as geladeiras, gelando a cervejinha sem culpa nenhuma nesses pontos de venda. Eu queria ter hoje 100 mil dos nossos bares. Eu tenho só 6 mil. E a gente está procurando parceiros. Se souberem de alguém, podem me procurar. Então, esse é um exemplo de como a gente vai descendo, né, pro nosso... Deu meu tempo? Ah, vou. Tá dando tempo? Tá bem? Tá. Então, eu vou fechar aqui. A gente tem aí, né, esse trabalho de cooperação, acho que foi muito bem colocado aí, teoria dos jogos, pelo professor. Meu mestrado foi sobre isso, então eu fiz um mestrado sobre competição e cooperação no jogo do bioetanol. Será que o Brasil e os Estados Unidos poderiam virar uma nova OPEP? E aí, na maioria dos casos, o Brasil não se dava bem, porque a gente não tinha subsídio americano. Mas, pensando nesses poderes de cooperação e competição, quando a gente fala de sustentabilidade, eu não vejo isso mais como uma agenda concorrencial. Eu sento na mesa com a Heineken, eu sento na mesa com a Coca-Cola. Então, nós fundamos o Reciclar pelo Brasil para dar um jeito na logística reversa de embalagens, que é gravíssimo no nosso país, e é um recurso que vai para o lixo. Quando eu reciclo essa lata, esse PET, é um recurso que eu pagaria virgem muito mais caro. Então, é eficaz, sim, é eficiente, é necessário, e eu sento com a Coca-Cola. Com a Heineken, eu estou lá no Sindiserve vendo proposta para levar para a COP. E não tem isso para mim. Vou sentar com qualquer um. E eu falo, se a Ambev pode sentar com a Heineken, qualquer um pode sentar com qualquer um, certo? Então, vamos lembrar aí das urgências que a gente tem hoje, muito bem trazido, não vou repetir, né? A Solange trouxe aí uma introdução muito boa, mostrando, né, em que patamar a gente está. Recentemente, a gente teve 2 estudos importantes que eu recomendo, estão aqui na academia, talvez vocês até ajudaram a escrever. Então, da Agência Internacional de Energia, saiu aí semana passada, o World Energy Outlook, e ele mostra o que a gente precisa fazer até 2030 em relação à energia. São 80% da energia do mundo hoje ainda vem de óleo, né, petróleo, gás e carvão, e o Brasil não, o Brasil está completamente
A gente está com 60%. Estamos bem, sim, mas temos ainda que triplicar renováveis, duplicar a nossa eficiência energética. Será que as nossas operações estão eficientes em termos energéticos? Será? Então, fazer as perguntas certas, temos que acelerar a eletrificação e cortar emissões fugitivas de metano. São as 4 grandes lições que a Agência Internacional de Energia trouxe para resolver 80% das emissões até 2030. A resposta está na mão. Isso aqui não é nada novo para a gente já faz isso. Vamos fazer e vamos exportar, né, Edu? Vamos exportar esse conhecimento, essa metodologia de trabalho. Brazilian Way of Life pode ser algo bem positivo para todo mundo. Karen, muito obrigada. Eu fiquei preocupada aqui que você estava fazendo propaganda da Ambev, mas é uma propaganda sustentável, né? E está justamente aliada ao racional que nós queremos, que são exemplos importantes, né, de como agir. E eu acho que você trouxe exemplos, inclusive falando do concorrente também, que é muito bom, e falar de sentar junto, de se integrar. Eu quero dizer o seguinte, nós temos várias considerações e perguntas para serem feitas, porém, nós temos uma limitação de tempo. E, por isso, eu vou convidá-los a fazer perguntas aos nossos palestrantes durante o coffee break. Por exemplo, eu gostaria muito que a Maria Emília falasse sobre economia circular. Na apresentação que ela fez, ela trouxe várias questões interessantes. Acredito que vocês possam perguntar isso a ela, principalmente os jovens, né? Que tem uma missão aí, todos nós temos, mas os jovens de estruturar mais os negócios de uma maneira sustentável. Karen também falou sobre isso quando falou de reciclagem, né? Que é bastante interessante, aliás. Vocês podem perguntar para a Karen, que ela falou que ela também calcula a bebida que vai na geladeira de cada um. Eu fiquei interessada em saber como é que você calcula. Uma pergunta que eu faria, porque faz parte também da nossa missão, ajudar, né? E o Eduardo, ele trouxe também números e dados bastante relevantes, inclusive falou dos trilhões que estão por aí e do dinheiro, que é a commodity mais abundante no mundo, né? E nós temos no Brasil vários projetos de lei falando sobre transição energética, e um deles é sobre o mercado de carbono. Acredito que uma das questões interessantes a perguntar ao Eduardo é justamente sobre mercado voluntário ou mercado regulado de carbono, como é que o Brasil está e como é que ele vê isso, para ajudar a construir negócios. Eduardo. Dito isso, convido a todos ao nosso coffee break. Agradeço mais uma vez a Cássia e o convite para estar aqui. E lembrando que, após o coffee break, nós teremos o segundo painel e também a palestra magna do nosso querido professor Francisco Rezec. Muita honra tê-lo conosco. Obrigada a todos.